Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições. A lição 14, nós tivemos agora o 14º, sábado esse trimestre, é o testemunho de Jesus. E vamos estudar segunda-feira, o segundo tópico tem por título o Monte Sinai. Quando chegou a hora de entregar a lei aos israelitas, como Deus se comunicou com eles? Então vamos ver como é que foi essa comunicação. Deuteronômio 5, 22 a 24, diz assim: Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Então, quando pergunta como Deus comunicou na altura da entrega das leis, das tábuas das leis, relembrando o povo, das leis, inclusivamente até lembrando do próprio sábado, foi comunicando verbalmente. Então Deus ainda falou ali diretamente com Moisés, o povo ouviu toda aquela manifestação, viu também a manifestação de Deus ali. Então foi dessa forma que Deus transmitiu a eles o decálogo, Diz a pena inspirada, Patriarcas e Profeta, página 364, diz assim: Nem mesmo então Deus confiou seus preceitos à memória de um povo que estava propenso a esquecer seus requisitos, mas escreveu essas diretrizes em tábuas de pedra. Com isso, ele removeria de Israel toda a possibilidade de misturar tradição pagãs com santos preceitos, ou de confundir seus requisitos com ordenanças ou costumes mundanos. Mas os preceitos do decálogo não marcaram o fim de suas instruções. O povo havia demonstrado uma facilidade tão grande para se desviar que ele não deixaria nenhuma porta desprotegida para a tentação entrar. Deus ordenou a Moisés que escrevesse de acordo com as instruções divinas, juízos e leis que instruíssem detalhadamente tudo o que era necessário. Essas orientações relativas aos deveres do povo para com Deus, de uns para com os outros e para com o estrangeiro, era apenas os princípios dos 10 mandamentos ampliados e aplicados de maneira específica, de modo que ninguém precisasse errar. Eles foram projetados para guardar a santidade dos 10 preceitos gravados nas tábuas de pedra. Se o ser humano tivesse guardado a lei de Deus conforme dada a Adão após a sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não haveria necessidade de ordenança de circuncisão. Nesse caso, se os descendentes de Abraão tivessem guardado o concerto, do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam cedido à sedução da idolatria, nem lhes teria sido necessário sofrer uma vida de escravidão no Egito. Eles teriam mantido a lei de Deus na mente e não haveria necessidade de ela ser proclamada no Sinai ou de ser gravada em tábuas de pedra. E se o povo tivesse praticado os princípios dos 10 mandamentos, não haveria necessidade das instruções adicionais que Moisés recebeu. Então nós vemos aqui sinais claros de que, para já, a lei não foi escrita naquela época no monte, não foi criada, escrita foi, não foi criada naquela época no Monte Sinai. As leis já existiam, o decálogo já existia. Infelizmente o povo esqueceu devido à escravidão, se desviou. Mesmo antes disso houve desvio do povo de Deus, idolatria. Então a lei teve que ser novamente dada ao povo. E Deus então fez questão de dar com sua própria voz, escrever com o próprio dedo em tábuas de pedra. E depois deu a Moisés instrução para que ele pudesse ainda escrever mais detalhes sobre a lei. Da mesma forma, nós temos a Bíblia num complexo maior e temos também o Espírito de Profecia nos iluminando, para que todo o decálogo fique de forma bem clara, para nós não transgredirmos a lei de Deus. Pergunta B. Onde a lei deveria habitar? Então, isso nós já sabemos, mas vamos ler, Devia habitar no nosso coração. Mas vamos ler o que está escrito, Deuteronômio 6, 5. Quem
dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e seus filhos para sempre. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então, perdão, isso foi Deuteronômio 5:29, né? E depois Deuteronômio 6, versículo 5. Diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então, vemos aqui que realmente, se nós interiorizássemos a lei de Deus, o que está escrito ali na promessa? Que foi antes, nós lemos, né? Mas que tudo correria bem para nós e que não havia necessidade de mais nada. Nós seríamos, faríamos de todo o entendimento, de toda a alma, de todo o nosso ser, e seriam por amor que guardaríamos os mandamentos. E conseguiríamos enxergar que os mandamentos de Deus são proteção e não nos vai estar inibindo de fazer aquilo que nós queremos, ou que seja restrição, era o termo que eu queria encontrar. Na lei de Deus não é restrição, é uma lei de proteção. Ainda o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 3 diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então é necessário que nós entendamos que a lei ela vem para nos proteger, ela vem para nos dar orientação, vem nos guiando, é o manual do ser humano. Então, e a lei ela reflete o caráter de Deus, o tamanho do amor que ele tem por mim e por você. Então, esse é a maneira que devemos enxergar a lei. E no outro dia, conversando com um vizinho, ele veio de Itália visitar nós aqui, um vizinho ao lado, mas é conhecido nosso também, em Portugal, e fez vários quilômetros de carro. E falando da lei, ele questionando a lei, eu falei com ele: meu caro, você saiu de Itália e chegou aqui bem. Por quê? Porque eu vim com jeito, vim com calma, vim com cuidado. Eu falei: sim, mas há outro critério mais importante que esse, você chegou aqui bem. Qual é? Ele falou: não sei, onde você quer chegar? Eu falei: um critério simples, lei de trânsito. Se você seguiu as leis de trânsito, seguiu, ou você andou transgredindo as leis de trânsito? Não, eu fiz tudo certinho. Eu falei: chegou com segurança? Chegou. Meu caro, a lei de Deus é igual. A lei de Deus foi criada para o homem, não restringindo. Você, quando via assim uma placa contramão, você olhava assim: ei, estão me restringindo de passar nessa rua. Era assim que você enxergava? Não, era contramão, eu vou passar pelo outro lado. Eu falei: exatamente. Você ia pela via que era correta, a via que era certa. E a lei de Deus é igual. A lei de Deus não vai te proibir as coisas, ele vai te conduzir da maneira correta. E ele ficou assim pensativo. Eu falei: então é assim que eu enxergo e vejo a lei de Deus, uma lei de proteção, uma lei de amor. Nós todos devemos ter essa maneira de enxergar a lei de Deus, né? Todos os preceitos, todo o decálogo, toda a instrução dada na Bíblia Sagrada pela palavra de Deus, toda a instrução dada pelo Espírito de Profecia, são instruções de proteção, de amor, o amor de Deus para conosco. Pergunta C: o que o povo deixou de perceber na lei? Então, Êxodo 20:13, não matarás. E ainda, 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 15, qualquer que aborrece ao teu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Esse texto é muito pesado, é um texto com um grau de responsabilidade muito grande. O que é aborrecer o teu irmão? Então, quando fala aqui ao teu irmão, está se referindo ao teu irmão de carne, mas também está referindo ao teu irmão na fé. E se nós não estamos unidos em amor fraternal, nós tornamos homicida, transgressão aberta do mandamento. Então, é necessário nós termos a noção de até onde vai a lei de Deus. Aqui chamou aspecto, né, a lei do não matarás, mas devemos ter atenção a todos os aspectos da lei. O comentário bíblico de Ellen White, o volume 1, página 1104, traz o seguinte: como resultado da transgressão contínua, Deus repetiu a lei moral em terrível grandeza do Alto Sinai. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deveriam governar a vida cotidiana. Esses estatutos foram explicitamente dados para proteger os 10 mandamentos.
Eles não eram símbolos que desapareceriam com a morte de Cristo. Pelo contrário, deveria ser obrigatório para a humanidade em todas as épocas, enquanto o tempo durasse. Essas determinações eram reforçadas pelo poder da lei moral, e elas explicavam essa lei de modo claro e definitivo. Então fica bem claro para nós, a lei de Deus é uma lei de proteção, é uma lei que traz para nós um guia seguro de como devemos nos portar, de que devemos fazer, do que devemos alimentar, como devemos nos vestir, como devemos trabalhar os 6 dias da semana, que é uma ordem. Muita gente guarda bem no sábado, mas não trabalha 6 dias, acaba por transgredir o 4º mandamento na mesma, e depois vem reclamar às vezes de situação financeira, mas não fez o devido trabalho, como na lei está escrito, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas ao 7º, então, esse me pertence. Então, devemos olhar para todos os mandamentos com devido respeito. Muitas vezes as pessoas tomam o nome de Deus em vão, até nossos irmãos, por qualquer motivo, falam o nome de Deus. É transgressão aberta do mandamento também. Muitas vezes idolatra o filho, idolatra o carro, idolatra a casa, idolatra o próprio ego, idolatra o trabalho porque ele faz um trabalho bom, tem uma hierarquia boa no trabalho. Irmãos, devemos ter cuidado para que entendamos todos os parâmetros dos 10 mandamentos, sem cobiçar também, desejar que o outro está melhor, ou seja, são vários aspectos, devemos estar em comunhão com Deus e, na medida do possível, ir trabalhando degrau a degrau. Não vamos nos condenar por isso, mas vamos degrau a degrau, melhorando a nossa vida, até alcançarmos corações sábios, até alcançarmos, como o apóstolo Paulo diz, já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim e eu sou uma luz onde quer que eu vou. Então, possamos também ser essa luz. Deus nos abençoe, nos dê sua graça. Começamos um trabalho, sempre eu pego nesse aspecto, é começar um trabalho pessoal. Esse trabalho deve ser junto com a esposa e logo em conjunto com os filhos. Esse trabalho feito dentro do lar faz com que vários lares formem uma boa igreja e possa dar bom testemunho, porque o testemunho fala mais alto que a pregação. Então, que Deus nos abençoe e dê sua graça para que isso seja o nosso lema de vida. Honrar a Deus, guardar os seus mandamentos e nos preparar para a sua breve volta a este mundo. Deus nos dê sua graça para isso. Amém.